Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora foge um pouquinho do usual para o público em geral, mas não para os profissionais da área de comunicação. Vale a pena conhecer esse assunto, gatekeeping. Comigo no estúdio está o doutor em comunicação social, professor universitário, também gerente da CPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Rafael Condelach. Rafael, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado por ter me convidado, né? É sempre um prazer conversar contigo, uma conversa aí que costuma se estender, né? Hoje é um pouquinho mais curto. Rafael, eu gostaria de falar contigo sobre gatekeeping, que é justamente foco da tua tese de mestrado, de doutorado. Isso. Né? E nós precisamos explicar para o público de casa, inicialmente, o que é gatekeeping. Por favor. De forma básica, gatekeeping, assim, a tradução seria, né, o gatekeeper, né, que é a pessoa que guarda os portões, ou seja, o porteiro, né, é quem decide quem entra e quem sai. É como no condomínio que você mora ou que você visita alguém, lá que tem o porteiro, que é ele quem vai dizer quem pode entrar, quem não pode, né. E o gatekeeping, ele, dentro da teoria da comunicação, dentro da comunicação, do estudo acadêmico, né, ele nasceu em pesquisas sobre alimentação, olha que coisa louca, né? Um cara chamado Kurt Lewin começou a estudar por que as pessoas decidiam o que iam comer. Era um estudo encomendado pelo governo americano, né, porque eles queriam saber, na verdade, quais eram os hábitos alimentares da população americana, né? A gente tem vários estudos, a gente vê que no Brasil, volta e meia, um instituto, né, divulga um estudo sobre alguma coisa, porque, né, existe um objetivo. E aí ele começou a fazer essas pesquisas e no final da vida ele chegou e falou, viu, isso aqui dá para aplicar em quase tudo no mundo, assim, que ele descobriu que certas pessoas tinham mais peso nas decisões que outras. Como em casa, assim, a mãe tem um peso maior para decidir o que vai ser a refeição do que o pai, por exemplo, do que as crianças. Só que ele colocou isso, lógico, eu estou fazendo algo bem mais simples, né? É uma escala bem maior que ele decidia, inclusive, desde o começo que o alimento era produzido, né? Todo esse processo. E aí ele falou, pô, isso aqui dá para aplicar em tudo. E teve um aluno dele que resolveu trazer isso para a comunicação. E aí ele começou a estudar os hábitos dos jornalistas e entender por que nem tudo aquilo que você vê é notícia. Isso é uma coisa que é fácil da pessoa entender em casa, né? Você vê muita coisa acontecendo e você vê que no jornal não saiu tudo aquilo que você viu que aconteceu ou que você viu em outro jornal. Então, cada jornal tem uma linha de trabalho, uma linha editorial, existe uma linha, muitas vezes, ideológica dos próprios veículos, né? Que agora está em moda essa coisa de ideologia, né? Mas, assim, existem vários fatores que colocam, assim, barreiras que vão dizer, por exemplo, isso pode, isso não pode entrar. Então foi esse cara, né, o David Manning White, que era aluno do Kurt Lewin, que fez esse estudo e falou, olha, os jornalistas têm, né, eles têm um poder de decisão sobre o que vai sair nos noticiários e trouxe esse estudo para a comunicação. Isso há quase 70 anos e a gente está renovando esses estudos porque cada nova mídia, isso volta à tona, cada vez que a gente tem mudanças no cenário do próprio jornalismo, a gente traz esse estudo novamente para ver, peraí, mas mudou alguma coisa, né? E é isso que eu fiz na minha tese de doutorado. Eu trouxe esse ambiente, né, esse estudo para o ambiente das redes sociais. No caso, eu estudei dentro do Facebook. Especificamente as eleições de 2018, é isso? Para poder fazer um recorte de tempo, né, para poder pesquisar, porque quando você faz pesquisa acadêmica, você precisa ter um período, até para você poder dizer, nesse período aqui era dessa forma. Se alguém chegar e falar, mas hoje não é mais assim, pois é que isso aqui era de um período que foi estudado, né, posteriormente pode ter mudado e anteriormente podia ser diferente. Então eu optei pelo meu período de recorte as eleições para poder ter esse estudo um pouco mais, para ser mais fidedigno nas informações que eu estava apresentando, né, no ano passado. E que conclusão você chegou? A teoria do gatekeeping ainda é válida? Ainda é válida, ela é bem válida, assim, é uma senhora de 70 anos que ainda tem um fôlego pela frente, né? Os jornalistas, lógico, quando o primeiro estudo foi publicado, lá nos anos 50, ele colocou que todo o poder de decisão cabia ao jornalista. Então era uma pessoa que decidia como seria o noticiário. E outros estudos posteriores foram atualizando e mostrando que, na verdade, não é um gatekeeper, mas são gatekeepers. São vários portões que existem até que a informação. Então, quando você vê algo no jornal, aquilo não está lá por acaso, mas porque uma série de pessoas fez essa escolha e foi dizendo, isso pode, isso não pode. Então, é o editor, é o jornalista, é o pauteiro, são vários elementos. E para a internet isso vem com muita força, então você tem essa série de pessoas, né, que tomam decisões, mas você também vai ter outros elementos, como os próprios algoritmos das redes sociais agem como gatekeepers, as próprias pessoas que estão nas redes sociais, quando elas decidem, eu vou compartilhar esse conteúdo, isso é um ato de gatekeeping. Esse é um ato de gatekeeper, assim, quando eu olho uma matéria, aparece lá no meu Facebook uma matéria, eu olho, isso aqui é bacana, tal, e compartilho. Seja para dizer assim, olha que palhaçada, ou seja para dizer, olha que bacana, eu estou
fazendo uma decisão de liberar o portão para que essa informação passe. Então, eu estou agindo como um gatekeeping, né? Como um gatekeeper. E isso se renovou na internet e ele é muito forte hoje também. Para deixar bem claro para o público de casa, então, a teoria do gatekeeping preconiza, ou seja, prega, que existe um conjunto de critérios utilizado para definir o que é ou não é notícia. Isso, exato. Por parte dos veículos de comunicação, TV, rádio, jornais, veículos de internet, correto? Sim, correto. Ela se expande, né? Lógico, a gente está fazendo aqui um apanhado bem rápido de algo que se estuda durante 70 anos e que é muito maior, né? As teorias, elas são bem mais extensas quando você faz, né, o estudo delas. Mas, de forma básica, assim, a gente pode dizer que o jornalista existe, a gente fala sobre o newsmaking, né, que são as teorias do fazer jornalismo, né, como são várias etapas que passam, vários processos, né? Dentro desses processos está a decisão do jornalista também, que pode ser baseado, por exemplo, como eu falei, em critérios pessoais, mas existe uma série de pequenos critérios que são colocados nesse trabalho para facilitar o trabalho. Então a gente chama isso de critérios de noticiabilidade. Então, assim, não dá para dizer que sempre o jornalista decide porque aquilo vem da cabeça dele. Não, existe toda uma prática de profissão mesmo, que o jornalista vai aprender, né? Principalmente o jornalista que vem do ambiente acadêmico, que é estudante de jornalismo, então ele vai passar ali por disciplinas que vão ensinar ele a reconhecer, isso é notícia, isso não é. É aquela história, né? Se o cachorro mordeu um homem, talvez seja notícia, talvez não. Mas se o homem mordeu o cachorro, é uma notícia, e é uma notícia boa. Né? Por que isso? Porque é o insólito, né? É o diferente, é a coisa que foge da normalidade. Então isso é uma notícia, né? Mas isso é uma notícia por quê? Porque existe já um consenso entre os jornalistas de que aquilo que é insólito, aquilo que é diferente, aquilo que chama atenção é notícia. Né? Uma declaração do presidente é notícia? Por quê? Por causa da importância dele. Ele é uma pessoa muito importante. Então, tudo que ele fala vai ter um peso muito grande. Eu, enquanto Rafael, posso falar a bobagem que for. Quem vai dar bola? Quem está do meu lado. Quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu tenho que ter um cuidado maior, porque ali eu represento o professor Rafael. Eu estou exercendo, né, um papel que tem um determinado poder de fala num espaço, e tudo que eu falar pode ou não ser considerado pelos meus alunos, mas eu tenho responsabilidade sobre aquilo, que é o fato do presidente, do governador, do prefeito. Quando eles se pronunciam, eles falam, né, por uma entidade, né, que eles representam. E então isso é um critério de noticiabilidade, né? A importância, a notoriedade. Aí você vai ter uma série, assim, tragédia, uma que é muito forte, né? Cada vez e existe até uma escala de tamanho de tragédias, né? Eles tem uma brincadeira até, que eu esqueci o nome do cara que formulou, era um inglês que formulou, que ele dizia que um norte-americano equivale a 10 indianos, que equivale a 50 chineses, sabe? Para uma tragédia com um europeu, ela tem um peso muito maior que uma tragédia com africanos, né? Isso ele coloca como uma forma de crítica até para a própria mídia, para a própria imprensa, né? Que a gente costuma dar muito mais valor para algumas tragédias e fechar os olhos a outras. A gente vê essa discussão, volta e meia, voltar aí, um tiroteio na França tem muito mais peso do que um tiroteio na Nigéria, né? Então, por aí vai. E tudo isso envolve os critérios de noticiabilidade, que são práticas aí do fazer jornalismo. Rafael, obrigado pela participação nesse bloco. Apenas deixando claro, dentro dos cursos de jornalismo, eu já dei aula em cursos de jornalismo, não se prega, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o conteúdo voltado à esquerda. Não existe ideologia de esquerda ou direita dentro de um curso técnico de jornalismo. Apenas os critérios que são estabelecidos já ao longo da profissão, nesses últimos 200 anos, podemos colocar assim, que dizem o que é ou não é notícia para o interesse público. Que isso fique bem claro. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.